Oi, Paulo. Cara, tudo bem? Tudo bom e você? Joia. Tá me ouvindo bem? Tô sim, e você? Tá bem. A luz tá boa? Tudo certo. Então tá, vamos esperar mais um minuto. Nós marcamos 19h30. Uhum, Enquanto isso, eu levantei aqui algumas perguntas. Foram uhum. 10, 12 perguntas para você. Vamos lá. Pronta para a sabatina? Com certeza. Carol, então vamos começar. Uhum, 19h30 britanicamente. Então, uhum. para quem está acompanhando, nós vamos trabalhar aqui alguns aspectos de comunicação, de vendas, durante 40 minutos, aproximadamente. E eu quero que você se apresente. Quem é a Carol? Com quem a Carol trabalha? Vamos lá, vamos ver se eu aprendi direitinho no curso. Então, olá, boa noite. Sou Carol Mazzucato, da Falando de Atendimento. Eu trabalho com treinamento para atendimento e vendas para profissionais que trabalham nessa área, que querem se desenvolver em atendimento e vendas, e também dou consultoria para empresas na área do varejo. E a gente Ótimo, tem esse canal de Falando de Atendimento para falar sobre assuntos que envolvem atendimento e vendas. ótimo. Pessoal, a Carol, ela foi aluna da turma 55 de oratória. Então, eu vou me apresentar aqui também, para quem acompanha o canal pela primeira vez. Eu sou Paulo Felipe, eu sou o CEO da Tagarela School. Nós somos uma escola de comunicação que trabalha a parte tanto da oratória quanto da redação. Então, nosso propósito é trazer ferramentas para que as pessoas possam se comunicar com mais segurança e com mais assertividade. Então, ontem eu coloquei no meu Instagram para que as pessoas fizessem perguntas referentes à parte de vendas. Como aliar comunicação e vendas para que a pessoa consiga ter uma performance melhor. E aí eu listei aqui 10 perguntas que eu considerei mais interessantes para a Carol poder passar para a gente o posicionamento dela, como ela tem mais experiência Uhum. nessa área de vendas. Então, a primeira pergunta, Carol, qual a maior dificuldade que você percebe nas equipes de venda? Eu vejo que os profissionais de vendas hoje têm uma facilidade em gerar conflito durante o atendimento, durante o processo de vendas, por uma questão de não planejar a forma com que eles falam. E daí a gente está falando da comunicação. Então eu vejo essa dificuldade em entender e criar um discurso adequado para falar com o cliente. Né? Porque aí às vezes fica naquele negócio, ah, mas eu falei, não, mas eu não entendi. E daí, tipo, Sim. a parte que eu quero vender, realmente eu não valorizei. Então é a questão do discurso. Entre o que eu falo e o que você entende, existe um abismo. E para vendas isso não pode acontecer. E De assim, forma em alguma. relação ao relacionamento mesmo da equipe, essa questão de, a Uhum. venda é minha, eu que prospectei, essa questão de conflitos na própria equipe, você consegue identificar que isso ainda atrapalha as vendas? Sim, com certeza. É necessário desenvolver hoje relacionamento. E a gente está falando da questão das relações, realmente, sabe? O trabalho em equipe, ele é um trabalho que todo mundo faz. E não tem essa. Você, às vezes, cria um concorrente da sua cabeça. Às vezes, a pessoa não está nem, tipo, vendo o que você está vendendo, não está nem olhando a sua venda. E aí as pessoas se confundem por achismos, sabe?
ao invés de criar uma relação de confiança, né, de responsabilidade, de criatividade ali naquela equipe, o gestor de vendas, eu acho que ele é importante entrar nessa hora para conseguir esse clima. Carol, repete a última frase que cortou. Desculpa. Eu disse que é importante que, nesse momento, o gestor de vendas esteja com essa equipe para que gere um clima bacana de confiança com todo mundo. Cortou? Eu percebo muito em equipe de venda que o gestor ele tem o papel tanto de jogar uma pimentinha para criar competição, quanto de depois jogar a água para baixar o fogo. Sim. Como entender qual que é a hora de jogar o fogo para o bicho pegar e qual é a hora de apaziguar? Eu acho que é reconhecer quais são as competências da sua equipe. O gestor, ele precisa identificar com quem que ele está trabalhando, porque daí vai chegar nessa hora, tipo assim, com quem que eu posso mais agora, com quem que eu tenho que deixar mais aqui em banho-maria. Eu acho que é reconhecer os talentos. Eu acho que é fundamental para esse momento. Porque também uma equipe de vendas que vive muito tranquila, não gera aquela competição, aí realmente é ruim. Só que tem umas que a competição ela é tóxica. As pessoas querem passar por cima uma da outra, e eu vejo que isso vem muito de cima para baixo. É o exemplo. Então, como eu me comunico com o meu colaborador, com certeza vai refletir na forma como ele se comunica com o cliente. Sem dúvida. Independente do que você vende, se é produto, se é serviço, isso influencia muito. Sim. Porque eu, como gerente, ou como gestor, se eu sou mal educado, se eu sou sem educação, grosseiro, a tendência é que eu, como líder, como um espelho, o meu liderado ele vai começar a agir dessa forma. E a partir do momento que eu fui esse exemplo, eu vou perder a mão sobre a minha equipe. A minha equipe vai começar a ser grosseira, e aí como que eu vou chamar atenção? Tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Demais. Carol, nós entramos aqui na parte já do gestor, que ele tem que ter essa habilidade de entender a hora de chamar atenção, a hora de puxar o freio, a hora de acelerar. Então, o gestor ele tem que ter múltiplas habilidades. Mas uma das perguntas que o pessoal fez foi o seguinte: qual é a principal habilidade do gestor de vendas, na sua opinião? Uma só? Eu vou ser bonzinho. Pode ser 3. Tá. Eu vou falar de uma questão que eu acho importante para o gestor de vendas, que é responsabilidade e determinação. A responsabilidade com uma equipe de vendas, ela começa pela autorresponsabilidade. Porque você precisa querer estar ali, você precisa querer fazer, antes de passar isso para a sua equipe, sabe? O clima de confiança, de entusiasmo, de criatividade, de gestão para resultado, só vai vir se esse gestor conseguir mostrar para a equipe que responsabilidade vem dele, sabe? A gente estava conversando sobre isso hoje no treinamento de manhã, e assim, às vezes você fala para uma equipe de vendas cobrando sobre alguma coisa, mas na realidade o gestor ele tem que se mostrar atuante à medida que as pessoas trazem para ele o que está acontecendo, sabe? Não é uma cobrança, não é uma, tipo assim, e aí, você bateu sua meta? Como é que tá? É mudar, gente. A gente precisa, entender que as pessoas têm capacidade de entrega, né? E daí eu vejo com que o líder, ele precisa trabalhar mais em cima disso, porque as pessoas têm talentos suficientes para mostrar isso, mas também não é cobrado. Por isso que eu falo tanto da questão da responsabilidade e da autorresponsabilidade.
E isso aí já entra no que nós acabamos de falar também, que é a questão do exemplo. A questão Peraí, do... falhou. Cortou? Cortou. Eu citei que isso que você falou, nós alinhamos com o que foi dito na questão anterior, que é a questão do exemplo. Se eu não tenho responsabilidade, como que eu vou cobrar responsabilidade? Então, é uma característica fundamental, com certeza. Como eu te dei bônus, pode citar mais 2 características. Eu vejo como um relacionamento intra e interpessoal. A gente esquece que nós nascemos para relacionar, né? E tudo que a gente faz é em cima, é baseado no relacionamento, sabe? Eu acho que durante a vida, não só de um gestor, mas eu acho que durante a vida a gente esquece que a nossa volta são pessoas. Então, assim, se você não constrói uma base de relações, de um social, sabe? E também de entender como que você se relaciona, como que você vai chegar a ser um gestor? Como que você vai entender sua relação com o outro? Com a venda, com o atendimento, com a experiência do cliente, sabe? Isso para mim é assim, primordial, uma habilidade peso 10. Eu concordo plenamente. Nos cursos, eu busco passar para as pessoas o seguinte: tem pessoas que entram e falam assim, eu quero fazer oratória para eu conseguir ser mais persuasivo, não sei o que e tal. Beleza, mas não é esse o principal. Você tem que fazer as coisas para que você comece a se relacionar com mais assertividade, naturalidade e, principal, ser autêntico. Então, a partir do momento que você coloca o relacionamento de uma forma mais humana, as coisas vão fluir de maneira mais natural. Agora, quando você coloca na cabeça, eu tenho que vender, eu tenho que fazer isso, você vai ficando mecânico, fica robótico. Pode vender uma vez, mas você vai criar uma imagem tão artificial que eu acredito que não vai gerar aquele relacionamento mais próximo. Sim. Então entra muito nisso que você falou mesmo. Com certeza. Mais uma? Uma coisa que eu vejo assim, muito em falta, e é uma habilidade que gestores, e daí eu vou assim, colocar junto com os vendedores também, que daí eu acho que serve para todo mundo, é a capacidade de autodesenvolvimento. A gente tem tanta informação hoje que é impossível você me responder que a última vez que você leu alguma coisa da sua área foi há mais de um mês. Né? Hoje a gente conta com vídeo, a gente conta com post, com blog, com site, com live, podcast. Assim, eu não falei de outras fontes. Eu nem falei faculdade, nem falei cursos de extensão, nem falei isso. Então, assim, a questão de querer se desenvolver continuamente é uma habilidade que precisa ser muito desenvolvida, porque você não muda, porque eu quero ser o melhor vendedor em vendas, eu vendo pra caramba, eu sou ótimo, arrebento de meta, tá bom, mas você precisa estudar um pouquinho, que seja, sabe? À medida que essas habilidades são desenvolvidas, quando você vê as outras pessoas fazendo, quando você vê os cases, quando você vê coisa boa acontecer. A pessoa que ela senta e fala, eu não consigo, porque eu não tenho meios para isso não existe mais. Quantos e quantos profissionais autodidata nós conhecemos? É tudo questão de vontade. Se você jogar lá no Google, lá assim, estratégias de gatilhos mentais, é claro que a pessoa precisa ter um filtro. Porque também tem muito conteúdo ruim. Tem. Mas se ela tiver essa preparação, tiver essa paciência para garimpar,
com certeza ela vai encontrar e vai ser uma vendedora, não só vendedor, vai ser uma pessoa melhor. Claro. Porque fontes assim, de conteúdo não faltam. Eu acho que está ficando mais fácil, Paulo, essa questão de você identificar qual conteúdo é melhor. Porque a gente também, atuante no marketing digital, a gente está vendo que as pessoas que estão perpetuando o trabalho delas são pessoas consistentes, de conteúdo bom, sabe, embasadas em muitas teorias importantes para vários mercados. Então, assim, não está tão difícil mais de escolher um conteúdo bom na internet, porque realmente quem está lá presente com uma história é porque está seguindo um caminho também de desenvolvimento. Então, acho que isso é uma dica que a gente pode deixar para as pessoas que querem realmente desenvolver e aprender. Fontes de conteúdo de qualidade não faltam. E gratuitas também. Claro que tem as pagas, que são ótimas, tem as gratuitas, que são ótimas, pagas, que são ruins. Então, tudo vai depender da pessoa filtrar. Exatamente. Carol, mais uma pergunta. Qual o papel da comunicação no processo de vendas? Vamos lá. Eu acredito que as pessoas têm que ver a venda como um processo. Eu falo, assim, repito em todos os meus cursos, do primeiro minuto que eu começo a falar até o último que eu vou embora, venda não é sorte, venda é método. Não tem uma fórmula de sucesso. Você vai precisar encontrar um método que você entenda que a venda aconteça para você, mas ela precisa ter começo, meio e fim, sabe? Assim, eu não começo fazendo uma venda pelo momento. Começo pela abordagem. Depois eu demonstro, depois eu falo de produto, né? Depois eu passo para negociação, fechamento, pós-venda, ok. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam entender que a comunicação, ela está dentro deste processo. Né? Então, assim, se a gente não consegue entender que a venda, ela, sabe, ela é um percurso, e a comunicação, ela faz parte de tudo isso. Assim, a gente precisa entender que vender e comunicar tem que ser um processo de desenvolver diálogo, de querer ser assertivo com o cliente. Isso. Não é querer... É que eu gosto muito de falar também. O processo de comunicação dentro da venda, ele não é aquilo que fica compra, 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 compra. Na verdade, se a pessoa ela for muito insistente nesse sentido, ela vai estar fazendo o processo inverso. Que ela vai estar criando uma antipatia em relação à marca. Então, você precisa entender qual é o momento do cliente, se ele está com tempo para ter aquela conversa, o que é, de fato, o diferencial do seu produto, para que você consiga, dentro daquele tempo que o cliente dispôs, passar o que, de fato, é importante. Porque se eu chego e falo 57 diferenciais do meu produto, será que esses 57 realmente são diferenciais? Será que eu não vou estar... Carol? Peraí. Travou? Me ouvindo? Voltou. O seu voltou. Não. Peraí. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu não. Peraí. Não estou te ouvindo, desculpa. E agora? Agora eu tô. Agora voltou, desculpa, vou tentar aqui um outro. Tá. E aí? Então eu estava falando, eu parei naquela parte que eu sempre digo que é importante a pessoa saber o que ela vai falar durante o processo de comunicação,
Porque o cliente, ele vai te dar 2 minutos para falar com ele. Se naqueles 2 minutos você não identificar o que de fato é fundamental você falar, quais são os seus reais diferenciais, você vai ficar com aquela imagem chata, porque você vai falar na cabeça dele, e ao invés de criar uma conexão com o seu produto, com a sua solução, você vai começar a criar uma imagem chata. Olha que cara chato, não para de falar na minha cabeça. Então, o processo de comunicação, ele precisa ser muito mais simples do que a pessoa imagina. Não é quanto mais eu falo do meu produto, mais é a chance de eu vender. Não. Quanto mais eu falo que é realmente importante sobre o meu produto, mais fácil de vender. Isso mesmo. Então, é entender essa parte da comunicação como algo simples. Porque as pessoas entram num processo de negociação e elas começam a falar aqueles 57 milhões de termos técnicos bonitos e no final das contas o cliente não entende. Se o cliente não entendeu, consequentemente a comunicação ela não foi eficaz. Então a dica que eu posso deixar em relação à comunicação dentro do processo de vendas é, primeiro, entenda o que é diferencial. Segundo, entenda qual o tempo que você tem para falar com aquele cliente. Depois, qual é o perfil daquele cliente? É claro que essas 3 variáveis que eu citei, não precisa seguir essa ordem cronológica, mas as 3 precisam estar alinhadas, para que você consiga ter um discurso assertivo. Isso. E vou até, assim, um pouco mais historicamente, é por isso que a gente ouve tanto assim, nossa, como eu tenho preguiça de vendedor. Justamente. Porque, assim, essas pessoas criaram papéis errôneos da própria profissão por não desenvolver a comunicação. Por um fator que seria simples, transformaram em um momento de desprazer para muitas pessoas. Justamente, de tortura. De tortura. Esse é o momento. O momento da compra, ele tem que ser prazeroso. Poxa, nós consegui. Eu comprei algo que eu precisava. Não é, vou comprar para esse cara parar de falar. Não pode ser. Exatamente. Então, o que eu posso deixar é que as pessoas entendam a comunicação de forma simples, objetiva, direta, para que você consiga criar um canal que seja funcional tanto para você quanto para a pessoa que vai receber a informação. Carol, vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Qual a melhor estratégia para vender um projeto? Visto que um projeto ele possui várias fases de entrega. Então, como que eu vou vender um projeto? Normalmente o projeto ele tem algumas etapas e você não vai entregar todas de uma vez. Então, como que eu vou conseguir cativar o cliente para comprar, sendo que eu vou entregar para ele daqui 2, 3, 4 meses? Porque eu não vou entregar o produto, toma, não vou entregar parte 1, parte 2, parte 3. Como deixar ele motivado em relação a isso? Eu tenho, assim, até um esquema que eu gosto de falar dessa questão de qual estratégia, né? Qual caminho seguir. Que começa por uma coisa que, assim, eu acho que 5% dos vendedores que eu conheço faz, infelizmente. Que é planejamento. Sabe quando você vai contar história para criança, que tem começo, meio e fim? É isso. Né? Se o vendedor... e chama mesmo, tá, gente? Assim, não é nenhuma fábula, não. É planejamento de vendas. Quando que começa? Quais vão ser as etapas de entrega? Quais são os prazos? O que eu preciso ver? Quais pontos são relevantes? O que fazer? O que checar? Qual o resultado que vai ter com isso? Os vendedores,
acham que esse planejamento já está programado mentalmente, só que deixam de fazer por escrito, registrado. Seja numa planilha, que seja no papel de pão, não importa. Mas eu coloco como sendo a primeira estratégia extremamente importante para você vender um projeto, para você vender, sei lá, que seja sua ida para a NASA, sabe? Precisa disso. Uma outra coisa que eu coloco como ponto fundamental, que vai cair na questão de venda e negociação, é quanto que você garante a satisfação dos envolvidos numa venda. A gente está falando de satisfação, não é só do cliente, a gente está falando da nossa satisfação. Lembra lá da autorresponsabilidade? É o quanto que eu quero ser feliz com esse processo de venda. Quanto que eu quero me realizar vendendo este projeto. A gente não coloca esse ponto como um ponto a ser verificado. Uma outra coisa é qual é o nível do clima de respeito que vai ser mantido nessa venda, nesse projeto, nessa proposta que você vai fazer. Porque você está mexendo com uma questão que ninguém vai conseguir controlar, que são as emoções. Eu, enquanto vendedora, tenho as minhas emoções, controladas ou não, eu tenho. O cliente tem da mesma forma. Eu jamais posso falar que eu sei absolutamente o que o cliente está sentindo. Eu posso prever, eu não posso dar 100% da certeza. Né? Porque a gente se engana falando que a gente é razão, eu penso racionalmente. Eu concordo. Mas a emoção, ela está 50% ali junto com essa razão. Não há problema de você falar que, eu tenho um pensamento super racional. Beleza, o emocional está ligado. E um outro fator para essa estratégia é querer se desenvolver enquanto negociador. A venda de um projeto, de um produto, de um serviço, ela demanda que você queira se desenvolver enquanto negociador. Porque, como eu falei, vão envolver vários fatores. E é um passo que você vai seguir. E aí, Carol, nessa primeira parte que você falou, na parte do planejamento, do registro das informações, foi muito bom você ter tocado, porque as pessoas têm uma mania de pensar que a comunicação ela é só falada, é só o que eu falo. Não, definitivamente não. Então, para uma venda, para ela ser saudável, nós temos que entender o seguinte: a informação daquela venda, ela não é de posse minha. Aquela informação ela é de posse da empresa. Por quê? Eu já trabalhei em algumas empresas que as pessoas tinham acesso ao CRM da empresa, e aí elas colocavam as informações, por exemplo, fulano falou X comigo. Ou seja, só ela que vai entender aquilo. Só que a pessoa vai embora e a informação fica. Então, quando você usa CRM, quando você usa um software, você precisa padronizar a informação, porque quando você pegar a venda que outra pessoa está trabalhando, você também consiga conduzir da melhor maneira. Porque, eu vou colocar aqui de qualquer jeito e eu vou entender. Tá bom, bonitão, você pode entender, mas daqui a pouco, isso a outra pessoa precisa entender. Então, é entender que a informação, ela não é de posse da pessoa física, ela é de posse da marca. Porque a empresa ela faz investimento de marketing, de comunicação, de relacionamento, de treinamento, para conseguir captar aquelas informações e trabalhar os clientes. Então, a partir do momento que você entende a informação como estratégia para o negócio, e não simplesmente, é um número de telefone. Então, eu vou escrever aqui 1 mais 2, 3, do meu jeito que eu vou entender. Não. Você tem que entender a informação, ela vai circular dentro da empresa. Então, mais uma vez, quanto mais direta, mais simples, mais objetivo, você utilizar até mesmo o preenchimento do CRM, melhor. E outro detalhe sobre CRM, que é muito importante numa comunicação de vendas. Existem softwares gratuitos
para fazer esse tipo de gestão de cliente. Tem um que chama Agendor, que eu utilizo ele, só que eu já não utilizo mais ele na versão free. Mas a versão free ela já atende perfeitamente. Então ela consegue deixar o histórico, deixar o que você falou com o cliente, quando você falou. E aí você consegue ter uma comunicação com ele mais reta possível. Então, mais uma vez, batendo aquilo que você falou. Não é por falta de recursos que eu vou deixar de fazer. Eu vou deixar de fazer se eu tiver preguiça de fazer. Uhum. Exatamente. É a atitude. Atitude. Ah, eu vou esperar fazer, alguém vai fazer e eu vou pegar a rebarba. Então você vai continuar vendendo o que você vende hoje. E olhe lá. Uhum. Carol, vamos lá para a próxima pergunta. Qual pesquisa prévia eu devo fazer a respeito do meu cliente? Devo saber formação, hobbies? O que é que você sugere que a pessoa pesquise antes de entrar em contato com o cliente? Eu acho que, por experiência, é o seguinte. Quando você vai fazer uma pesquisa de qualquer cliente para qualquer coisa que você está propondo a vender, você precisa ter duas coisas: expectativa e necessidade daquele cliente. Independente que hoje existem plataformas que fazem você monitorar se o e-mail da pessoa foi recebido, você vai lá no LinkedIn e sabe quem que ela é, o que que ela faz, onde que ela está, procura saber. Você não pode perder essas duas questões, porque você vai ter que... Aquele cliente, ele tem uma expectativa que está ali pulsando na cabeça dele e você vai vir atender uma necessidade. Então, eu vejo as pesquisas dos clientes de uma forma assim, quem não faz, eu acho que está perdendo tempo e está perdendo venda e dinheiro, para começar. Se você colocar hoje no Google como que eu pesquiso clientes, vai vir uma lista. Não, assim, a gente... Você pode me falar que você usa uma plataforma, sei lá, super avançada, paga ou não, mas se você não considerar quais são as premissas básicas do cliente que você quer prospectar, do cliente que você quer vender, nenhum app, nenhum site, nada vai te adiantar, porque você não vai nem saber o que procurar. Então, eu vejo como essa pesquisa, primeiro você precisa direcionar o que você quer saber do cliente, para depois começar a fazer as perguntas corretas, para responder a sua proposta, né? Fazer o processo um pouco inverso, né? O que eu quero antes do que o cliente quer. Legal. É muito comum a gente pensar o contrário, né? Vou pesquisar aqui o que ele quer, o que ele pode querer. É verdade. Então, primeiro o que eu quero com ele, para depois... Bem legal. Nunca tinha pensado nisso aí. Boa. Boa. Meio básico. Mas porque, a gente olha fica só, um pouco... as pessoas, tipo assim, né? Tipo, ficam pensando sempre assim, mas o que esse cliente quer? O que ele tá querendo? Isso aqui vai resolver ele. Não, pera lá, o que você quer? Isso. Sabe? Tipo, o que você quer saber dele? Por que você quer saber que ele gosta de jet ski? Sabe? Tipo, e se ele gostar, você vai fazer o que com essa informação? Sabe? A gente tem que anteceder, fazer uma engenharia, sabe, inversa das coisas, para a gente começar a raciocinar também. Às vezes a gente até faz isso, mas de forma inconsciente. Então, quando você cria, igual, por exemplo, agora eu já criei essa perspectiva um pouco mais consciente, porque a venda, quando a venda ela fica muito mecânica, você tem que vender, 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 você começa a observar dessa forma, mas, vamos vender, vamos ver como é que faz. Só que você, utilizando uma estratégia que parece ser simples, mas que faz total diferença. Muito boa, Carol. Próxima. Como preparar a minha apresentação? Como preparar a minha apresentação quando vou a uma visita ao cliente? Vou voltar lá. Então,
Vamos lá, vendedor que fez o para casa 100%, vai ter o planejamento. A pessoa vai saber o que ele tem que fazer, mental ou no script feito. A gente precisa de ter essa fala de escrita, sabe? Qual que é o começo, meio e fim? Quais são os objetivos? Quais são os resultados? Qual que é a proposta de valor e a proposta de preço, né? Existem duas questões aí a serem consideradas. Quais são as condições, quais são os benefícios, quais são as vantagens, qual é a experiência que esse cliente vai ter ao adquirir o meu produto, o meu serviço, ao aderir ao projeto que eu estou ali mostrando. E lembrar de uma coisa que é muito, 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 muito antiga na venda. O ganha-ganha. Se você vai para uma apresentação achando que você vai dominar tudo e que você tem o poder de fazer o que você quiser para o cliente, sugestão, não vá. Porque se você não estabelecer essa relação de respeito e prevalecer o ganha-ganha, muito, muito, muito difícil de você ter sucesso no final dessa venda. Nesse sentido, a pessoa pode até fechar a venda, mas é o que nós falamos bem no início. Você faz uma venda só, que é aquela venda meio goela abaixo. E essa relação de ganha-ganha que você citou, ela é muito importante, porque, na minha visão, é fundamental para que você crie uma parceria realmente parceria. Que as pessoas estejam juntas. Porque a partir do momento que você, beleza, esse cara vendeu para mim, vendeu, poxa, mas esse cara só está querendo me vender, e aí? Aí você vai afastando aquela pessoa. Então esse ponto é fundamental, com certeza. Eu vou ganhar, mas a pessoa também vai ganhar. Senão não faz muito sentido. Fica aquela relação de 2 dias. Mesmo porque a gente tem que entender que num projeto, numa venda, você está entrando para uma negociação onde tem muitos fatores ali que vão ser levados em consideração. Um momento que você tem que recuar, um momento que a outra parte recua, sabe? São tantas coisas que são levadas em consideração que negociar não é competir. É querer resultado para todos. Negociar é parceria. Né? Não tem que ser um ringue. Não é uma luta, você não vai para a guerra. Né? Tá todo mundo ali querendo ganhar. O cliente, em querer algum bem, algum serviço, ele está visando um resultado. Você também, enquanto vendedor. Então, chega com muito jeito e desenvolvimento, tem uma fórmula de chegar a isso com sucesso. Vamos achar o meio termo aí para todo mundo. Vai ficar bom para todo mundo. Carol, vamos lá, mais uma. Aproveitando que você tocou no assunto negociação, tem uma pergunta aqui, ó. Quais os principais perfis de negociadores que você identifica? Sim. Os mais fáceis de serem identificados. Eu gosto de citar alguns perfis, mas eu recomendo com que as pessoas não se identifiquem num único perfil de negociador. Porque eu tenho o catalisador, que ele vai ser extremamente entusiasmado, mas ele pode cair a credibilidade muito fácil. Eu tenho o apoiador, que é aquele que esbanja relacionamento, né? Tipo, tudo é muito fácil, mas ele tem uma dificuldade de dizer não. Eu tenho o controlador, que ele, assim, se orienta para resultado, ele segue a risca, vamos. Mas ele não consegue tomar decisão, tipo, já. Não, pera lá, vamos pensar, não sei o quê, tipo, calma aí. E eu tenho, assim, o analítico, que ele é seguro das informações e eu preciso ter isso, só que, tipo, ele tem uma capacidade de não conseguir ouvir algumas vezes.
Então, assim, eu preciso de ter todo esse conjunto de perfil. O que eu recomendo é que a gente não fixe em um só. Porque existem alguns momentos que eu preciso ser mais analítico, tem algum momento que eu preciso ser mais apoiador, mais catalisador. Então, assim, transitar entre os perfis de negociadores é muito importante. Porque senão o cara entra naquela. Ah, eu sou durão, eu não vou ceder. Não cede, perde. Perde uma oportunidade de negócio. Isso. Então, isso que você falou é interessante porque a pessoa. Todos nós somos assim. Nós temos algumas características que predominam, mas nós não somos aquilo sempre. Então é pensar, se na vida eu sou assim, no meu dia a dia eu sou assim, eu me comunico assim, oscilando humor, oscilando ritmo. Então a venda ela vai ser assim também. Eu sou profissional, as pessoas tentam separar muito isso. Ah, eu sou pessoalmente de um jeito, profissionalmente do outro. No fim das contas, as coisas vão se cruzar. Não adianta. É uma coisa assim, levando para o lado mais prático, o que eu falo com todo mundo? Na vida, independente que seja profissional, pessoal, na escolar, na igreja, onde você estiver, você atua com papéis. Então, Os eu não avatares. posso... Exatamente. Então, assim, eu posso falar no meu trabalho do mesmo jeito que eu falo na faculdade? Eu posso me expressar? Não. Por quê? Porque cada lugar eu tô, assim, não é vestindo, eu não quero que as pessoas entendam que são máscaras, mas sim, a gente atua conforme o ambiente que a gente circula. Na venda do mesmo jeito. Para um cliente que é extremamente rígido, sério, eu vou ficar rindo igual a mala velha? Não, não vou. Eu tenho que ter cuidado. Né? Eu tenho que ter essa percepção. E daí eu acho que o perfil, na hora de você negociar, é da mesma forma. Você tem que sentir o que vai te acontecer. E é importante também, Carol, que isso que você falou não tem nada a ver com a pessoa ser falsa. Não tem nada a ver. É questão de adaptar cenário físico, cenário ambiente, para que você não seja um peixe fora d'água ali. Não é ser falso. É adaptar para você conseguir ter uma performance melhor. Isso aí. Por fim, a última pergunta que eu selecionei. Nós escutamos falar muito de gatilhos mentais. Qual é o gatilho mental que você entende que tem maior eficácia? Vamos lá. Você bonzinho de novo. Pode citar uns 3. Ah, não, aí também não, né? Não, eu vejo assim, eu acho que qualquer gatilho que você utilizar na venda, ele vai fazer com que você aumente a sua persuasão. Então, você pensa e deseja. Eu vejo os gatilhos mentais sendo usados a todo momento, desde que o mundo é mundo. Isso, assim, não é um negócio novo. Não é alguém veio e inventou isso no último ano e todo mundo começou a usar. Não. Dito a Coca-Cola, que desde quando eu nasci utiliza de gatilhos mentais para vender o produto dela. Então, assim, eu vejo como o gatilho mental da escassez como um dos mais poderosos. Mas eu vejo também o da reciprocidade como mais importante nos dias atuais. Então, assim... Carol, dá um exemplo aí dos dois, para o pessoal acompanhar. Eu gosto de citar escassez e urgência, que as pessoas costumam confundir. Por isso que eu falei até da escassez, que eu vejo ele como um dos mais poderosos. Mas por que as pessoas confundem com urgência? A urgência, ele vai estar ligada ao tempo. Então, assim, Paulo, seu curso tem inscrição até o dia 30.
corra que não terá mais turmas em 2019. Usa variável Eu estou tempo. usando o variável tempo, eu estou usando a urgência também. Mas a escassez é para falar assim, a hora que eu clicar no seu site, falar assim, só resta uma vaga. Até a meia-noite. Eu posso falar isso, no máximo. Tipo assim, ou seja, a pessoa é 23h58, a pessoa tem 2 minutos para clicar e comprar. Por quê? Porque a gente está falando com, tipo assim, se você não comprar agora, não tem mais. A escassez usa muito isso e a urgência, ela te dá o prazo. Se você não comprar até dia 30, vai acabar. Então, assim, eu acho que os gatilhos mentais, eles são usados o tempo inteiro. A gente que não nomeia isso dessa forma. E eu acho que algumas pessoas não precisavam ficar tão preocupadas com isso. Porque desde que o mundo existe, os gatilhos mentais são usados. De uns 10 anos para cá, o pessoal colocou, vamos dizer, mais em modelos. Cito o Érico Rocha, o Conrado Adolfo, essa galera, eles condensaram as informações e propagaram. Mas, de fato, gatilho mental é uma base de qualquer venda. Se a pessoa não tiver um impulso, algo para, opa, vamos lá, ela vai ficar naquela para sempre. Vou pensar, vou pensar. E se deixar o cliente pensar também demais, ele pensa eternamente. Então, algumas dessas variáveis, algumas dessas chaves precisam ser utilizadas. É claro, mais uma vez, voltando à questão de você saber o limite disso, para você não fazer uma venda forçada e fazer uma venda só. Exatamente. Eu falo assim, qual gatilho mental que você acha que eu tenho que usar agora? Não, gente, não é assim, não é igual guarda-roupa, sabe? Abre lá o que você achar que vai ficar bom hoje, você pega e veste. Gatilho mental não é assim. Você precisa de uma Estratégia. estratégia para utilizar. Se você não tem, você não usa, né? Então, assim, se você não vai entregar nada demais para o seu cliente, não tem por que você avançar numa técnica de gatilho mental. É simples. E não é problema também não usar. É isso que eu vejo, assim, as pessoas, tipo assim, nossa, não, mas eu preciso. Não, calma, não é todo mundo que precisa. Faz parte da estratégia? Faz, então usa. Não faz? Então não usa. Pesquisa mais e depois você vem e usa. Uhum. Carol, então nós já passamos aqui por várias etapas. É claro que o nosso tempo é bem curto, Uhum. mas o objetivo aqui realmente era mostrar que há sintonia, que há reciprocidade entre comunicação e vendas, que precisa ter essa sinergia. E eu vou te agradecer muito pela sua experiência, pelos seus comentários, e mostrar para as pessoas que conteúdo tem, pessoas dispostas a propagarem conteúdo de qualidade. Tem, Uhum. basta pesquisar e usar conhecimento, usar técnicas de venda, usar técnicas de comunicação para conseguir potencializar ainda mais os resultados, não só de vendas. E pensar que a venda não é só quando a pessoa passa o cartão. Pensar que a venda, você pode criar um relacionamento e aquele relacionamento mais na frente gerar uma venda. Então não é só pensar venda e comunicação pelo lado financeiro da coisa. Então eu quero agradecer você pela disponibilidade, sugerir para o pessoal seguir o seu canal, que é o Falando de Atendimento, que a Carol posta muito conteúdo interessante ali, alguns teasers de cursos bem legais. Então acompanha a Carol, fica a dica. Carol, pode fazer o seu fechamento, fica à vontade. Muito obrigada pela oportunidade. De aluna, virei assim, né, super espectadora também. E, assim, a caminhada é longa. Eu falo que para você querer desenvolver, você precisa querer seguir esse caminho. E eu, assim, a mensagem que eu deixo é o seguinte: saber é poder. E hoje, quem tem mais informação pode mais.
Então, se você tem uma informação boa, atual, e que gera vantagem para o seu cliente, você não vai perder venda. Só depende de você. Então, meu recado, muito obrigada. Sigam o meu canal falando de atendimento. E muito obrigada pela oportunidade, Paulo. Obrigado, Carol. Em breve faremos outras. E aí nós vamos poder aprofundar um pouco mais. Quanto mais tempo nós tivermos, mais conteúdo nós temos, porque Carol é uma usina de conteúdo. Então, acompanhe aí que em breve nós vamos lançar uma nova live. Esperamos contribuir com todos. Um grande abraço, Carol. Um abraço, pessoal. Até mais. Obrigada.